Ocorrências de trânsito com morte. De janeiro a abril deste ano, o Espírito Santo já registrou 291 acidentes com mortes no trânsito aqui no estado. Esse número, gente, cresceu, tá? Quando comparado ao mesmo período do ano passado, foram 283 ocorrências de acidentes fatais. Para reduzir esse número de mortes no trânsito, de ocorrências também de sinistros de um modo geral, né? O Detran iniciou hoje aquela campanha de conscientização que dá início ao Maio Amarelo. Foi uma blitz educativa com o objetivo de sensibilizar a sociedade capixaba para essa segurança viária, redução dos sinistros. Essa ação aconteceu aqui em Vitória. Vamos conversar um pouquinho sobre esses números, gente? O meu convidado é o Givaldo Vieira, ele é diretor-geral do Detran aqui do estado. Bom dia, Givaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Givaldo, a blitz aconteceu na Dante Michelini? Isso, nós fizemos ali, próximo da Orla, né? Uhum. Fizemos abordagem a veículos que passavam pela Dante Michelini e, ao mesmo tempo, fizemos abordagens a pedestres e principalmente ciclistas, principalmente aqueles que andam nos dispositivos elétricos, né? Bike elétricas e outros, fazendo um movimento de conscientização e, evidentemente, que em algum momento de flagrante desrespeito às normas, a equipe acaba atuando também na fiscalização. Mas os números continuam assustadores, né, Givaldo? Sim, Fernanda, inclusive esse número 291, hoje de manhã já está atualizado para 304 mortos. Até a data de ontem, né, até o fechamento de ontem, são 304 mortes confirmadas, o que aproxima de um número de cerca de 3 pessoas que estão perdendo a vida no Espírito Santo por dia. São os números tristes que temos hoje e algumas centenas a mais de feridos, na maioria dos casos, feridos graves, principalmente quando envolve motocicletas. E dessas vítimas, eu queria exatamente esse raio-x de vocês. Quem são essas pessoas que estão perdendo a vida no trânsito? 85% são do sexo masculino. Então, de fato, há uma relação entre condução de risco e o sexo masculino. As mulheres são mais cuidadosas no trânsito, o que as coloca como parceiras importantes dessa mobilização pela vida. Muitos jovens, principalmente quando olhamos para os mortos sobre motocicletas. Os mortos sobre motocicletas têm faixa etária na média aí entre 17 a 25 anos. Então nós podemos dizer que são garotos, na maioria são rapazes, que estão perdendo a vida sobre motocicletas, o que chama atenção aí para o envolvimento forte da família, que muitas vezes oferece a motocicleta ao adolescente. Muitos adolescentes conduzindo motocicleta sem habilitação e é preciso haver uma conversa cotidiana, né, um vigiar da utilização desses veículos por essa faixa etária muito jovem que está mais predisposta a correr riscos, né, e isso se revela no trânsito. Um crescente número de acidentes envolvendo as chamadas bike elétricas, né, que cresceram muito, são bem-vindas, ajudam a mobilidade, mas tem uma utilização completamente desordenada. Esses dispositivos são silenciosos, muitas vezes surpreendem pedestres que são atropelados. Muitos adolescentes e pessoas até adultos usando em alta velocidade. O limite máximo de velocidade de 32 km por hora já é muito alto. Para você ter uma ideia, a ONU está fazendo uma campanha mundial para reduzir o limite de velocidade dos veículos em áreas urbanas de 40 para 30, né? E a nossa legislação brasileira permite que uma bicicleta, né, que tem pouquíssima capacidade de frenagem, de redução, né, de proteção da pessoa que está sobre ela, chegar a 32 km. Mas muitos modificam esses dispositivos, eles passam de 40, 50 km por hora e a gente, circulando, percebe pessoas sobre essas chamadas bike elétricas, que na verdade são autopropelidos, né, circulando entre os veículos como se estivessem sobre uma motocicleta. Muitos até chamam de motinha, né? Então, e o uso sobre calçadas, né?
em muitas calçadas não é permitido, e onde é permitido há um limite máximo de velocidade de 6 km por hora, as pessoas não seguem essa velocidade, o que aumenta os riscos de atropelamento, e essas pessoas sobre bicicletas, né, são também vítimas potenciais. Inclusive o Maio Amarelo deste ano chama a atenção justamente para esta parte que circula no trânsito, que é uma parte meio que invisível, né? Então nós estamos chamando atenção para pedestres, ciclistas e motociclistas, que no trânsito em geral são pouco visualizados, né? E muitos são frágeis, né? São vítimas em grande potencial dos sinistros e ferimentos e mortes. O lema, né, o tema do Maio Amarelo é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Chama essa responsabilidade para todos nós que circulamos pelo trânsito. Givaldo, então a gente tem homens, jovens e motociclistas. Essa é a grande preponderância. Eu queria chamar a atenção para um outro fator muito grave, que é o consumo de álcool e drogas. Nós temos um levantamento da Polícia Científica, números de laudos cadavéricos, então são médicos legistas que fizeram exames em corpos de pessoas que perderam a vida no trânsito nos últimos 5 anos, e também tem uma série que pega os últimos 10 anos, e em aproximadamente metade dos corpos de pessoas que perderam a vida no trânsito, que foram levadas para exame cadavérico, havia presença de álcool e drogas, em quase metade, na proporção de 30% para álcool e cerca de 20% para drogas, o que coloca de forma inquestionável a relação direta entre o consumo de álcool, principalmente, drogas também, e o fator morte no trânsito. Então, nós temos aí motociclistas com risco altíssimo e pessoas que consomem álcool e drogas, e uma relação direta com os acidentes e as mortes. Entendido. O que falta? A gente falou, né, de conscientização, vocês estão fazendo campanha educativa para que as famílias conversem sobre essas ocorrências dentro de casa. E o que falta para a gente humanizar mais, Givaldo? Veja, Fernando, nós temos vias melhores, né, no estado, ao longo dos últimos anos, os investimentos e melhoramento das vias. É só a gente sair do nosso Espírito Santo para outros estados e a gente percebe o quanto que as nossas vias estão melhores. Mas ao mesmo tempo que a gente melhora as vias, as pessoas estão usando essa melhoria para desenvolver velocidades maiores, porque os veículos estão cada vez mais velozes. Então, não é o problema da via exatamente, mas do comportamento de risco. Isso nos leva a uma reflexão sobre a cultura, né? A nossa cultura. A nossa cultura, ela é uma cultura assim tolerante ao consumo de álcool, né? E à condução de veículo. As pessoas conversam sobre consumir álcool e dirigir de forma natural, em rodas de conversa, né? Socialmente. Não há nenhuma repreensão, ninguém fica assustado com isso, ninguém se preocupa consigo, com filhos, né? Presencia ali colegas, familiares bebendo e em seguida conduzindo o veículo. Então essa tolerância cultural ao uso de álcool, a excesso de velocidade e um comportamento assim de desrespeito generalizado das regras, né? Você imagina que parte significativa das vidas que perdemos foi por conta de pessoas que ou estavam ao volante ou conduzindo motocicleta e estavam verificando mensagens ao celular, ou mesmo estavam nas vias, né, como pedestre e observando, respondendo mensagens, sem perceber, ingressam na via para fazer uma passagem, né, para passar de um ponto ao outro, e são surpreendidos e atropelados. Então nós estamos num grau muito elevado de desrespeito das regras,
muita gente sem cinto de segurança, o que já deveríamos ter superado, né? Principalmente no banco de trás. No banco de trás, é praticamente uma unanimidade não usar cinto, as pessoas não se preocupam com isso, mas, pasme, assim, o nosso cerco inteligente, que pega pela imagem, né, das pessoas que estão na frente do veículo, é um número muito grande de pessoas que estão em veículos sem o cinto de segurança na parte da frente também. Motociclistas e pessoas sobre motocicletas sem uso do capacete, né? O nosso sistema ele identifica, né, que é uma motocicleta, que tem uma pessoa sobre a motocicleta e que ela está sem capacete. Então, assim, é um número muito elevado. Então, as pessoas estão expostas ao risco quando não usam os mecanismos básicos de proteção, né? Podemos lembrar aqui do uso da chamada cadeirinha para proteção das crianças pequenas. Então, não usamos, de uma maneira geral, não usamos a proteção básica. De uma maneira geral, nos comportamos numa postura de alto risco. Então, para você ter uma ideia, quase 60% do conjunto de infrações de trânsito, de multa de trânsito que nós temos no trânsito, quase 60% delas são de excesso de velocidade. Então, assim, estamos andando de forma rápida, em velocidade excessiva, né, o que aumenta o risco do acidente e a gravidade de quando o acidente acontece. Então, tem um fator cultural, né, de tolerância, de uma condução arriscada e de desrespeito das regras. Nós temos um crescimento do número de mortos no trânsito em todo o Brasil, e não é diferente aqui no estado, desde o fim da pandemia. Então, há estudiosos que acreditam que o estado de ansiedade generalizada que a pandemia deixou na nossa sociedade, né, por todo aquele período, também se transpôs para o trânsito. As pessoas estão ainda muito ansiosas, com muita pressa de chegar, com deslocamentos arriscados, né, e desrespeitando as regras. Então, temos aí um conjunto de situações para refletir. Nós criamos o Comitê em Defesa da Vida, que o Detran coordena, né? O governador Casagrande criou e o governador Ferraz tem mantido as reuniões. O trânsito tornou-se um dos eixos do Estado presente. Então, do mesmo jeito que o governador acompanha quinzenalmente as ocorrências, né, da violência do cotidiano, aí, que a gente já está acostumado, está acompanhando a violência no trânsito. Tem um esforço grande em presença das agências do Estado para proteger a vida. Para você ter uma ideia, de janeiro a março do ano passado, nós fizemos 14 operações da Lei Seca. De janeiro a março desse ano, nós já fizemos 32 operações só da Lei Seca, para você ter uma dimensão de que nós estamos aumentando a presença, né, das fiscalizações também, porque se faz necessário para tentar fazer uma contenção, né, um esforço de contenção em relação a essa onda de crescimento de mortos no trânsito. Mas esse esforço ele não é suficiente, né? Nós fazemos as campanhas publicitárias. Agora mesmo, a partir de amanhã, o Detran coloca no ar um conjunto de campanhas publicitárias chamando a atenção para o Maio Amarelo durante todo o mês, né? Nós estaremos nas ruas com ações educativas, nas empresas, as prefeituras também, outros órgãos, empresas, né? A imprensa também participa ativamente. Então, há uma mobilização, né, da sociedade para chamar a atenção deste estado de risco generalizado que nós vivemos, porque é um risco para todos nós, né? Sem dúvida. A qualquer momento a gente está ali numa calçada, pode ser atropelado por uma bike elétrica, um filho nosso pode sofrer um acidente grave numa bike elétrica, um familiar nosso pode estar num veículo que se envolve num acidente. Enfim, nós todos estamos correndo esses riscos coletivos que estão presentes no trânsito aí. Portanto, tem esse chamado, né,
coletivo da sociedade para um envolvimento Givaldo, em defesa da vida. tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, e uma delas, Juliana, me ajuda aqui, é sobre as bikes elétricas, né? Por que a legislação de Vitória não se espalha para várias cidades? Como é que é o nome do nosso ouvinte? Essa pergunta chegou por meio do nosso Fala Aí. Ele não se identificou, Fernanda, mas ele especifica por aqui que quer saber sobre como vai funcionar essas regras, né? O Detran tem trabalhado para alinhar regras entre os municípios da Grande Vitória sobre o uso de bikes elétricas. Ele pergunta também como deve funcionar a fiscalização para garantir mais segurança no trânsito. Vitória e Serra, eu me lembro que já definiram as regras, né? Isso vai ser de forma conjunta? Bom dia para você, Givaldo. E aí, reforçando o que Juliana perguntou para o Givaldo, acho que a gente já restabeleceu essa conexão com a legislação que se aplica para a Vitória, agora está em discussão na Serra, se ela pode ser espalhada, podemos dizer assim, Givaldo, para outras cidades do Espírito Santo, aquela que obriga o capacete, o limite de velocidade e tudo mais. Sim. Parte das competências da fiscalização dessas bikes elétricas e outros dispositivos fica de responsabilidade da prefeitura, né? Por exemplo, o controle das calçadas, né? Tem uma série de questões que demandam realmente a atuação da prefeitura. Então a iniciativa é positiva porque os municípios passam a dividir mais essa responsabilidade. O que nós estamos fazendo, nós mandamos representantes numa reunião em Aracruz, onde lá a prefeitura e a sociedade iniciou uma discussão, e eu orientei aqui a nossa assessoria do Comitê em Defesa da Vida para o próximo comitê, que deve acontecer aí pela 3ª semana de maio, nós já chamarmos, eles sempre participam, mas chamarmos mais representantes das prefeituras e colocarmos junto com o Conselho Estadual de Trânsito, que é um órgão regulador aqui para o nosso estado, uma orientação para um aumento, né, destas regulamentações nas demais prefeituras, dando a elas a orientação correta, porque algumas providências das prefeituras podem estabelecer em regras e outras não, porque entram em conflito com regras federais. Mas isso é uma questão técnica, o que importa é que sim, vamos fazer um movimento junto com as prefeituras para orientá-las e fazer crescer esse movimento de envolvimento direto das gestões municipais no controle, na ajuda do controle dessas bikes. O Detran, junto com o Batalhão de Trânsito, a gente faz fiscalizações, mas o número de bikes elétricas é muito elevado, então não é possível alcançar todos os pontos e todas as regiões, né, do nosso estado e da Grande Vitória ao mesmo tempo. Por isso que o envolvimento das prefeituras é importante, mas também chama a atenção que, mais uma vez, que as famílias que estão comprando essas chamadas bikes elétricas, entregando para suas crianças e adolescentes, devem fazer um trabalho vigilante, sabe, da maneira de utilização, onde pode estar com essas bikes elétricas, né? É muito, aonde não é obrigatório ainda, né? Como diferente de Vitória, é muito justificável, indicado que se utilize capacete sempre para proteger de quedas, né? Então, é importante que além das prefeituras, as famílias não deem apenas o presente, mas entendam que aquele presente pode se tornar um risco, principalmente para crianças e adolescentes. Isso. A pergunta da Kelly aqui, olha, sou usuária, e ela disse que tem todo o cuidado, né, enquanto usuária de bicicleta elétrica. E ela diz o seguinte, tem uma dúvida que é de muita gente que tem uma bike elétrica. Quando não há ciclovia ou ciclofaixa, por onde eu faço meu trajeto? A pergunta dela, se é calçada ou se é na beira da rua. Sim. Na calçada, a bike elétrica só pode se deslocar naqueles trechos que a prefeitura sinaliza, declara como uso compartilhado. Isso. Tecnicamente, se não tiver declarado como uso compartilhado, a bike elétrica não deve estar na calçada junto com o pedestre. A preferência, a exclusividade no caso aí do pedestre. Se tiver uso compartilhado, o que em Vitória é perceptível, em Vila Velha, né, em vários locais isso já está organizado, o limite máximo pela legislação federal é de 6 km por hora.
a prefeitura pode modificar isso aí para menos até. A verificação da velocidade, nós estamos estudando estratégias, porque não existe ainda em nível federal um equipamento homologado, né, que possa fazer. Então, como existe lá na Alemanha, esse equipamento certamente foi homologado pelas instituições adequadas. Mas estamos estudando a possibilidade de utilização dos próprios radares móveis que verificam a velocidade dos veículos, podem ser aplicados, né, identificando o deslocamento de uma bike de um ponto a outro, né, e uma velocidade média ali já pode indicar esse excesso de velocidade. Isso está sendo estudado para uma utilização mais efetiva para coibir, mas é complexo porque pela legislação brasileira a gente só pode aplicar a multa de trânsito sobre um veículo que é emplacado. Sim. Ou que deveria estar emplacado, né? Por exemplo, hoje lá na praia nós identificamos um ciclomotor, né, ciclo elétrico, que estava sendo utilizado na calçada como se fosse uma bike elétrica, mas a dimensão entre eixos ultrapassava 1,30 m, a largura, né, dela ultrapassava 70 centímetros e a potência ultrapassava 1000 watts, ela tinha potência de 2000 watts. Então a pessoa foi parada, foi explicado a ela e esse veículo foi removido para o pátio, porque agora ela só pode retirar fazendo devidamente o emplacamento. Um veículo desse tipo não pode ser usado na calçada e só pode ser usado por maior de idade, com habilitação própria para ciclomotor, que é a ACC, ou habilitação de motocicleta, né, que é a A, e também usando capacete. No caso, quando a bike vai usar a via, ela deve usar a via à direita, né, próximo da calha do meio-fio, na calha próximo do meio-fio. E o veículo, obrigatoriamente, ao passar por um ciclista na via, ele deve manter uma distância de 1,5 m entre o veículo na passagem e o ciclista, para proteger o ciclista no deslocamento ali do veículo. Então, são questões, regras técnicas, né, que devem ser observadas. Se você vê um ciclista na pista, você deve ter uma atenção muito redobrada, reduzir a velocidade. Ao passar por ele, você tem que deixar pelo menos 1,5 m de distância entre o veículo e ele, que é a regra, sim. E isso faz parte do que o Maio Amarelo tá chamando agora, né? No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Porque justamente está olhando para essas pessoas mais vulneráveis que vão estar no trânsito juntamente com os veículos maiores. Ok, Givaldo, te agradeço mais uma vez, viu, pela sua participação. Eu que agradeço e deixo o chamamento a todos nós aí para nos envolvermos no Maio Amarelo em defesa da vida no trânsito. Obrigado, querida.